Olá, turma, bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula eu irei abordar ferramentas psicológicas. O que são ferramentas psicológicas? Bom, turma, existem fatores internos e fatores externos que podem influenciar nas nossas decisões em uma negociação. Nas aulas anteriores, turma, nós falamos da fase de preparação. Então, o primeiro módulo ele foi encerrado. Era um módulo que tratava dessa fase inicial, da abertura de uma negociação. Quer dizer, antes você tem que avaliar quais os interesses da outra parte, foi o que nós vimos aqui. Vocês têm que elaborar alguma proposta inicial, um posicionamento inicial. Então, existem essas técnicas que podem ser utilizadas. Agora, nós veremos outras técnicas que são utilizadas na negociação propriamente dita. Então, nós saímos da fase inicial, que é a fase de planejamento, de abertura de uma negociação, e vamos agora para a fase propriamente dita, o momento da negociação. Então, nesse momento da negociação, ao tomarmos uma decisão, existem determinados fatores psicológicos, mentais, né, que são estudados inclusive pela neurociência, que podem influenciar nas nossas decisões na hora de uma negociação, na hora do fechamento de um acordo. Então, as decisões, turma, nesse sentido, elas podem ser prescritivas, que foi o que nós vimos nas aulas anteriores. Como assim prescritiva, professor? Prescritiva porque ela se baseia em modelos esses que nós seguimos passo a passo, como se fosse uma receita, né, de bolo, passo a passo para elaborarmos uma proposta ou para avaliarmos exatamente o nosso posicionamento em uma negociação. Então elas vão prescrever, vão orientá-lo no decorrer de uma negociação. Mas existem as descritivas. Já as descritivas, turma, as descritivas, elas se baseiam em modelos mentais. As prescritivas se baseiam em modelos, em determinados modelos, mas não são modelos mentais. O professor ficou confuso. Turma, é o seguinte, antes de fechar uma negociação, digamos que eu utilize a árvore de decisão para avaliar qual seria o melhor posicionamento a ser tomado. Então, na árvore de decisão eu vou definir qual é o meu preço, né? Qual é o meu preço de reserva. Então tem essas técnicas e modelos que nós utilizamos para nos orientarmos durante uma negociação. Mas no decorrer da negociação, existem determinadas crenças, existem determinados valores que nós assumimos como certezas, e aí nós acabamos nos deixando influenciar por esses valores, por essas crenças, por esses hábitos. Então é nisso que se baseia a decisão descritiva. Enquanto a prescritiva ela vai prescrever uma determinada orientação, a descritiva ela se baseia exatamente naquilo que ela se baseia nas circunstâncias. Ela vai se basear no momento da negociação. Então eu procuro, com base nesse modelo mental, então eu tenho uma noção, né, do que está ocorrendo ali dentro da negociação propriamente dita, e a partir daquela descrição mental que eu faço, e aí eu procuro elaborar, eu procuro tomar uma decisão. Por isso que se chama decisão descritiva. Então, a partir da descrição daquelas circunstâncias, a partir da descrição do momento no qual me encontro, né? Aí eu procuro, com base nesses modelos mentais, tomar uma decisão. Só, turma, que as decisões descritivas, segundo o autor Daniel Kahneman, que tem um livro muito bacana, eu recomendo, que é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, as descritivas são baseadas em heurísticas. O que são heurísticas, professor? Heurísticas são esses modelos mentais que fazem com que nosso comportamento, diante de uma determinada situação, se torne quase automático. A nossa resposta a determinadas situações se torna quase automática, robotizada. Você ainda ficou confuso. Bom, no momento que eu for discorrendo aqui sobre os viés, né, sobre as heurísticas, né, sobre esses pontos, né, que influenciam nossas decisões, vai ficar mais claro para vocês. O primeiro, turma, modelo heurístico é o chamado pressuposto do bolo fixo mítico. Então, pressuposto do bolo fixo mítico. O que isso significa? Que toda negociação, turma, nós já temos isso, espero que vocês já tenham assimilado isso, já tenha ficado cristalizado e consolidado na mente de vocês, que em toda negociação
Sempre nós visamos o quê? Nós achamos que nós estamos em uma competição. Foi o que eu havia falado, né? Que existem dois ambientes. Existe o colaborativo e o competitivo. Mas em toda negociação na qual nos encontramos, ou qualquer situação, automaticamente, sempre na hora da repartição do bolo, ou da pizza, né, também, sempre nós queremos a maior fatia. E acabamos vendo o outro como que? Como opositor, como competidor. Isso é comum, turma. Então, sempre que nós vamos tentar negociar algo, seja na vida pessoal, na vida profissional, sempre nós tentamos sempre nós tentamos impor, né, ou colocar em primeiro lugar os nossos interesses pessoais. Então, sempre nós vamos brigar pela maior fatia. E ao invés de brigarmos pela maior fatia do bolo, por que não dividir o bolo meio a meio? Sair de uma situação de competição, ganha-perde, para uma situação colaborativa, ganha-ganha. Um exemplo disso aqui, turma, é esse modelo aqui, ó. Esse exemplo. Então, duas amigas lutam por ter o maior número de fatias de uma pizza. No entanto, uma só quer as bordas do pão da pizza e a outra só quer a parte de dentro. Ambas negociam 50 por 50 das fatias para cada uma, enquanto ambas poderiam ter tido 100% do que queriam, se procurassem saber o interesse de cada uma. Então, turma, por isso se chama pressuposto do bolo fixo mítico. Porque ao invés, digamos, vocês vão negociar metade de cada fatia da pizza. Então, por que não ter 100% do que eu quero? Ou ambos, né, conseguirem 100% do que almejam? Para isso, basta você o quê? Avaliar quais os interesses da outra parte, que é o que eu vim discutindo bastante aqui no decorrer das nossas aulas. Mas como avaliar os interesses da outra parte? É meio complicado, sim, é complicado. Você conseguir, em alguns minutos, entender exatamente o que está por trás daquele posicionamento inicial da outra parte. Mas o que todos especialistas, turma, William Ury, Roger Fischer, o próprio Daniel Kahneman, quer dizer, vários especialistas que estudam essa área da negociação, eles são consensuais quando dizem que o que diferencia, né, o que te mantém numa posição de poder numa negociação é a tua capacidade de fazer perguntas chaves. E fazendo as perguntas certas, tem como vocês saberem exatamente quais os interesses da outra parte. E além das perguntas, fazer as perguntas chaves, perguntas certas, vocês têm que ter o quê? Uma audição ativa. Tentar interpretar e entender o que o outro está falando. Então não adianta também fazer as perguntas certas se você não consegue entender a resposta. Interpretar a resposta. Ok? Espero que tenha ficado claro. Outro modelo heurístico é o chamado não assumir que conhecemos todos os lados de uma negociação. Isso é muito comum, turma. Chegarmos em uma negociação de forma aleatória, achando que apenas lá no decorrer da negociação, no calor da negociação, dependendo da proposta inicial do outro, tem como vocês já apresentarem uma contraproposta que vai persuadi-lo a aceitar o acordo. Geralmente as coisas não acontecem assim, turma. Então é importante saber qual o perfil do outro lado. Tem a questão intercultural, que influencia bastante. Um exemplo, no Japão, eles não aceitam nenhum tipo de gorjeta ou não aceitam nenhum tipo de, digamos, se eles são solidários ou eles expressam, manifestam algum tipo de gesto, né, de solidariedade ou de gentileza, eles não esperam nada em troca. Na realidade, se sentem até ofendidos se fazemos isso. Então imagine uma negociação com um grupo de japoneses, aí dependendo do desenrolar da negociação, né, da boa vontade do japonês em ceder o acordo, né, em ceder as tuas posições. Imagine que depois vocês vão lá e dizem, para comemorar, vou presentear cada um com uma caixa de uísque ou com um presente. Eles poderiam se ofender. Isso poderia colocar por água abaixo o acordo. Então, espero que tenha ficado claro também esse modelo heurístico. Então, o fato de que vocês são agraciados, né, com algum tipo de benesse, algum tipo de gentileza, não significa, dependendo da cultura, a retribuição a isso pode ser vista como uma ofensa. Então, conhecer o perfil do outro lado, a questão intercultural, né, que é importantíssimo, que isso influencia na negociação.
Então, saber quais os interesses através de perguntas-chave, não olhar o outro como competidor, mas como alguém que possivelmente pode cooperar contigo para alcançar um acordo. É importantíssimo, turma. Então, turma, por aqui encerramos essa primeira parte. Na outra videoaula eu vou dar continuidade a esse assunto. Abraços.